quem olhava pra mim imaginava que eu era feliz, até talvez via, era um comportamento de felicidade que eu tinha, mas só eu sei o que se passava dentro de mim. Só eu sei das guerras, das lutas, da tristeza que tinha dentro de mim. E tudo começou depois da separação dos meus pais. Eu adquiri uma mágoa muito grande do meu pai. Ficamos sem se falar durante 3 anos. Então esses 3 anos foi um período muito difícil. Então eu adquiri vícios dos quais eu não tinha. Então na minha cabeça, eu vou beber, eu vou sair, eu vou descontar essa mágoa, essa raiva que eu tenho do meu pai em baladas, em bebidas, e muito pelo contrário. Eram situações que voltava cada vez mais forte. Continuava triste, não tinha paz, tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu cheguei a dormir chorando por várias vezes, o travesseiro dormia molhado e dormia às vezes até muito mais cedo do que o normal, pra não ter que falar com ninguém, pra não ver minha mãe, pra não ver minha família, os meus irmãos. Então era uma situação muito desagradável, muito difícil. No outro dia acordava, levantava e era tudo de novo. Eu não tinha perspectiva de sair daquela situação. Na minha cabeça aquilo nunca ia mudar. E com a separação dos meus pais, a coluna principal foi embora. Então a gente teve que se virar. O período de separação, o pós, foi bem difícil. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não tinha paz, eu não dormia direito. Era um vazio muito grande, assim. Nada preenchia. Eu tentava de várias formas. Eu tentava com amigos, eu tinha muitos amigos na época, mas eles acabavam não preenchendo. Eram amigos de balada, de copo, né? Não preencheu o vazio que estava dentro de mim. Em um desses momentos, eu conheci o meu esposo, e ele já era da igreja. Então ele me fez o convite para ir até uma igreja universal. Logo eu, que sempre detestei a igreja, não gostava, ia muito pelo que as pessoas falavam. E eu nunca cheguei a tirar as minhas próprias conclusões. Então, o que via em revistas, em jornais, eu tirava como verdade absoluta. Então, eu achava que a igreja não era um lugar bom. Tudo que as pessoas falavam, pra mim era verdade absoluta, porque eu não conhecia a igreja. Nunca tinha participado de uma reunião. Então, eu tinha esse preconceito sem motivo nenhum, porque a igreja nunca tinha me feito mal. Mas, em virtude de tudo isso, a gente meio que cria uma opinião baseada na opinião das outras pessoas. Então eu fui até a Igreja Universal. Eu cheguei literalmente carregada, porque eu carregava um peso nas minhas costas de mágoa, de raiva, de todo esse passado. E quando eu recebi uma oração, participei da reunião, eu saí aliviada. Então aquilo me fez bem. Apesar de ter uma religião, eu não tinha fé. Então na minha cabeça, eu achava que aquilo ia ser pro resto da minha vida. E ia me adaptar a viver com aquilo. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, eu entendi o causador daqueles problemas que eu passava. E eu entendi e aprendi que tinha uma solução. Que aquilo ali não era reflexo do meu futuro e não precisava ser. Aprendi a ler a palavra de Deus, que era uma coisa que eu não tinha o hábito. Não lia mesmo, nem tinha Bíblia. Lembro a primeira Bíblia que eu ganhei. Então eu comecei a meditar na palavra e aquilo abriu o meu entendimento e eu fui entendendo que o que eu precisava fazer ali, primeiramente, era liberar o perdão, porque era o causador da maior parte dos meus problemas. Na medida em que eu participava das reuniões, eu despertei a fé, coisa que eu não tinha. Então, através da fé, os vícios foram embora, bebida, complexos, tristeza. E apesar de eu já estar livre de tudo isso, ainda me faltava o principal. Então, eu entendi que eu tinha necessidade e que eu precisava do Espírito Santo, porque sem ele eu não iria permanecer. Eu lembro do domingo, eu fui na reunião do período da manhã, na reunião das 7 da manhã, e ainda não foi nessa reunião, mas o pastor fez uma chamada para que quem quisesse receber o Espírito Santo, para que voltasse na reunião das 18 horas, e eu voltei, porque eu não aceitava terminar aquele domingo sem receber o Espírito Santo. E então eu voltei na reunião das 18 horas, e fiz uma oração sincera. Falei, meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Se o Senhor não for comigo, eu não vou permanecer, eu não vou conseguir. Deus já tinha me tirado das trevas. E Deus falou comigo. Eu sou contigo, minha filha. Então ali, eu recebi o amor que eu não recebi a vida inteira. O amor que eu busquei durante a minha adolescência inteira. E ele foi o pai perfeito para mim. Então ali ele me acolheu,
Ele me deu paz, me deu estrutura. Então é como se ele tivesse apagado meu passado e a partir daquele momento ele reescreveria uma nova história. E eu saí dali assim, transformada, alegre, porque tudo o que eu precisava estava dentro de mim. E a experiência que eu tive com o Espírito Santo, ela é imensurável. Nada se compara com o que eu recebi aquele dia, com a certeza de ter Deus dentro de mim. Então, eu fiquei muito feliz com o meu casamento, eu fiquei. Mas não é comparável com a alegria de ter o Espírito Santo dentro de mim. Então, eu fiquei feliz quando a gente comprou a nossa casa própria, eu fiquei. Mas nada disso se compara com a alegria de ter o Espírito Santo. Porque os bens materiais ficam aí. Então, ora a gente consegue, trabalha, consegue, mas o Espírito Santo é o que permanece dentro de nós. Então, a alegria de ter ele dentro de mim é imensurável, incomparável. Eu procurei meu pai pra gente se reconciliar e pedi perdão pra ele também, porque eu tinha deixado de falar com ele, né? Eu não tinha honrado meu papel de filha. Então, pedi perdão pra ele, perdoei meu pai, me libertei daquela mágoa e hoje nós somos melhores amigos. Meu pai e eu nos falamos com frequência, temos um relacionamento de pai e filha muito saudável, muito abençoado. E Deus me abençoou com um casamento maravilhoso. Hoje eu tenho um homem de Deus ao meu lado que tem a mesma fé que a minha. Então, até nisso Deus cuidou de todos os detalhes. Deus me deu muito mais do que eu merecia, muito mais do que eu podia imaginar. Nem tinha nenhuma perspectiva de vida e Deus me deu muito mais do que eu merecia. Nós servimos junto na obra de Deus, esposo é obreiro, e o nosso maior prazer é falar do que Jesus fez nas nossas vidas, né? Eu não tinha vida, então Jesus me deu vida. Então o meu maior prazer, a minha maior alegria é de falar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Jesus me tirou das trevas e hoje ele me deu luz. E eu costumo falar que eu fiz universidade, fiz faculdade, mas a maior universidade da minha vida foi a Igreja Universal, que hoje é a minha mãe espiritual. Foi aqui que eu aprendi a maior riqueza da vida. Eu aprendi a fé, foi aqui que eu recebi o Espírito Santo. A igreja estava de portas abertas para me receber do jeito que eu era, do jeito que eu estava. A igreja não recebe quem é perfeito. A igreja está de portas abertas para receber justamente aquele que tem problemas, que tem dificuldades, que está ali jogado às traças, onde ninguém mais te dá ouvidos, onde ninguém te valoriza. A igreja me valorizou. Então, eu sou muito grata à Igreja Universal, primeiramente ao Espírito Santo, por me acolherem, por me receberem do jeito que eu era. Nesta quarta-feira, em todas as igrejas Universal, uma mensagem especial do Espírito com o Bispo Macedo. A palavra de Deus não é para você gostar simplesmente. Ah, que beleza de palavra. Ah, que beleza de história. Não. A palavra de Deus é para você aprender como defender o seu próprio coração. Defender a sua alma, defender a sua salvação. Prepare sua Bíblia e venha receber uma palavra para o seu fortalecimento espiritual. Encontre uma Universal mais próxima de você, acessando universal.org/localizar. Eu pedi para a produção frisar aqui essa imagem. Olha o sorriso da Flávia. Esse sorriso aí não é fake, é real. Vem de dentro da alma dela. Sabe por quê? Porque ela se encontrou com Deus. Ela conseguiu perdoar o pai. Ela é uma mulher feliz, bem casada. Quando muda por dentro, muda por fora. Agora, quando por dentro a coisa está ruim, então nada presta do lado de fora. E é isso que nós estaremos buscando hoje, nesta quarta-feira. Você acompanhou essa chamada que fala da mensagem do Espírito trazida pelo próprio Bispo Macedo.
Durante todo o dia de hoje, quarta-feira, nós estamos acompanhando essa mensagem. É a conclusão do que nós começamos quarta-feira passada. Eu quero convidar você para estar conosco aqui na Catedral da Fé, em Florianópolis, você que vive em Florianópolis, logo mais às 19h, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. A palavra que o Espírito Santo inspirou o bispo, que está sendo passada para todo o povo da Universal, todos os interessados, porque não está restrito apenas ao povo da Universal, você católico, você evangélico, você espírita, você que tenha ou não religião, você é bem-vindo com a sua família, as portas estão abertas para todos. Certamente essa palavra vai abençoar a sua vida, vai te dar um norte, vai te dar uma direção. Para você que está aqui em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310 no centro, logo mais às 19h, com estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil afora. Você pode acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto de você. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Uma noite especial, mensagem do Espírito para toda a igreja com o Bispo Macedo. Nesta quarta-feira, às 19h, você tem um encontro marcado com Deus. O que é ser bem-sucedido para você? Em nossa sociedade, atos como se casar, gerar um filho, comprar a casa própria ou até mesmo um carro 0 km são termômetros para mostrar que está bem ou mal no patamar qualidade de vida. É fato que desde o nascimento o homem vive em busca daquilo que sacie os anseios de sua alma. E conscientemente ou não, suas aspirações permeiam seu íntimo em todas as fases da vida. Nenhuma delas, porém, é capaz de trazer a satisfação completa da alma. Isso só ocorre com a presença de Deus. As reuniões de quarta-feira, elas recarregam a minha bateria espiritual, né? Então, a gente trabalha, tem a correria do dia a dia, as quarta-feiras a gente vem para recarregar a nossa bateria espiritual. Eu era uma criança muito doente, a minha mãe, né, ouviu falar da igreja, através dela eu conheci a fé. Com o Espírito Santo, ele completou a minha vida. Ele trouxe sentido para a minha vida, porque sem o Espírito Santo você só sobrevive. Não tem sentido a vida, não faz sentido. E com o Espírito Santo não. Ele faz você... ele te dá sentido para a vida, ele te dá alegria, ele te dá força, ele te dá direção, ele guia você, guia a tua vida. A palavra de Deus diz que todo ser humano é formado de corpo, espírito e alma. Esta última é a mais importante dessa trindade. É a alma que se alegra, se entristece, sente os dissabores, deseja os prazeres. Ou seja, ela é a fonte de todos os sentimentos. Antes de chegar na igreja, eu tinha depressão e um dos maiores problemas é que eu não lidava com o que estava dentro de mim. Então, acontecia uma coisa na minha vida e só ficava ali, aquele problema. Eu não falava, eu não conversava, não resolvia. Eu me automutilava, eu parava de comer, eu ficava dias sem me alimentar, a ponto da minha família me achar desmaiado dentro de casa. E aí eu tomava remédio para dormir, para comer, cheguei a tentar o suicídio 3 vezes. Minha mãe começou a vir aqui e ela trazia minhas roupas, ela falava para mim que aqui eu podia ser ajudada, ela me dava da água, da cura. E aquilo foi chamando a minha atenção, porque ela começou a mudar. Logo no início eu senti uma paz, eu comecei a dormir, eu senti vontade de comer, comecei a dormir. Então eu vi que estava acontecendo alguma coisa, mas faltava algo, eu precisava ter esse encontro com Deus. E um dia aqui, numa reunião de quarta-feira, o pastor ele falou assim, que a gente tinha que ser sincero com Deus, porque ele já sabia o que a gente estava passando, mas precisava essa sinceridade. E eu fui diante do altar, eu contei tudo que eu estava passando, porque ninguém sabia. Assim, quem me olhava, eu era feliz, né? Nas redes sociais eu tinha seguidores, eu tinha amigos, tinha um namorado, mas só eu sabia que eu queria morrer. Então, nesse dia eu fui sincera com Deus. E nesse dia, assim, é como se Deus me abraçasse, assim. E ele disse pra mim que me perdoava, que me limpava. E desde esse dia, assim, a minha vida mudou. Dessa quarta-feira. E desde então eu venho, não perco nenhuma quarta-feira. Me libertei, recebi o Espírito Santo e tô aqui firme na fé. Contudo, mesmo tendo essa importância, a alma é, na maioria das vezes, negligenciada. E por não ser visível como o corpo, muitas pessoas até se esquecem de sua existência.
Mas, e quanto à sua alma? O que você planeja para o futuro dela? Se você deseja proteger o seu bem mais precioso, esteja nesta quarta-feira em uma reunião na Universal. Venha entender o que Deus tem preparado para você. Por isso que Jesus fala, quão difícil é para o rico ser salvo. Por quê? Porque faz do dinheiro o seu Deus. Esse é o problema das riquezas. Não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, não é pecado ter propriedades, ser detentor de vários bens. Abraão era rico e Abraão foi para o céu. Está aqui, seio de Abraão. Abraão estava no céu e foi riquíssimo. O problema é você fazer da riqueza o seu Deus. Quarta-feira, às 19h, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Sempre existirão guerras. Mas desde o último século, o mundo nunca mais teve paz. É como se uma página tivesse sido virada na história da humanidade. E uma nova era se iniciou. A tecnologia avançou de uma forma assustadora. E a maldade também. Estamos vivendo o fim dos tempos. Todos os sinais apontam para as profecias das Sagradas Escrituras. Mas as pessoas estão distraídas demais para receber. Não veem a guerra silenciosa que está acontecendo, onde o que está em jogo é o seu bem mais precioso, a sua alma. Nós não estamos brincando, nós estamos numa guerra espiritual. Você vê que um monte de gente vem na igreja para ser curado, para ser liberto, para resolver problemas, para conquistar bênçãos, mas pouca gente quer a salvação. Por quê? Porque para conquistar a salvação tem que abrir mão do mundo, tem que abrir mão do seu querer, tem que abrir mão da sua vontade. E as pessoas não querem isso, elas querem o mundo, desgraçadamente. Então, se você quer o mundo, você vai ficar aqui nesse mundo, pode ter certeza. Mas se você quiser o reino dos céus, Jesus está pronto para salvar. Se até aqui você se via derrotado nesta guerra espiritual, esta é a sua chance de encontrar salvação para a sua alma. Como foi que o senhor chegou à igreja? Então, eu cheguei com a minha vida toda derrotada, né? Cheguei com um quadro de depressão, que eu tinha problema com vício, com álcool, com drogas. Eu fiquei 1 ano sofrendo, depressivo, viciado, vendo pela TV, mas não tomava uma atitude, né? Quando eu realmente decidi a vir, porque realmente eu estava no fundo do poço mesmo. E a primeira coisa que eu percebi quando eu vim na quarta-feira foi a paz, né? Eu buscava essa paz, buscava essa alegria, mas assim, a primeira coisa que eu percebi é a paz, né? É a paz que Deus promete. Hoje o senhor pode afirmar que é feliz de verdade, né? Com certeza, né? O senhor tem algum vício, tem depressão, tem alguns desses sintomas ou não tem mais nada? Não, não tenho mais nada. Muito pelo contrário, né? Eu estou aqui, já vai fazer mais de 20 anos e houve uma mudança na minha vida, né? E hoje eu continuo aqui porque eu vou até o fim. Nesta quarta-feira, às 19h, na Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você.
Logo mais às 19 horas estaremos então juntos aqui na Catedral da Fé em Florianópolis, trazendo a você essa palavra, essa direção, a mensagem do Espírito com o Bispo Macedo para abençoar a sua vida espiritual. Você tem uma Bíblia? Traga a sua Bíblia, porque Deus se revela ao ser humano por meio da sua palavra. E isso estará acontecendo em todos os templos da Universal espalhados no estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Minutos antes do sol nascer, tudo era escuro. Até que uma claridade vai invadindo o céu, tornando tudo mais nítido. Na vida espiritual não é diferente. Quando Deus pensou em você, Ele planejou que você fosse se tornando mais semelhante ao seu Filho, Jesus, dia após dia. E que o propósito que Ele tem para a sua vida fosse ficando cada vez mais claro e concreto. Esta é a verdadeira alegria que o Altíssimo quer nos proporcionar. Uma expansão contínua e verdadeira, capaz de preencher a alma de forma completa e eficaz. A Roberta tinha o sonho de ser mãe, porém, tudo parecia um pesadelo quando ela decidiu focar neste propósito de vida. Ao conhecer a Deus de forma concreta, tudo mudou depois de alguns meses. E a minha filha nasceu com 6 meses de gestação, né? Aí ela foi direto ao UTI neonatal, entubaram ela, mas não podiam entubar porque os órgãos dela eram prematuros, né? E aí foi aquela dor, né, da perda. E eu podia ver ela assim por uma janelinha, né? E eu não conhecia a Igreja Universal, tinha preconceito, muitos. E eu fui numa praça para chorar. E aí eu vi aquela porta aberta, só que eu não lembro até hoje que escrito Igreja Universal. Eu entrei por aquela porta e fui até o altar, não enxerguei ninguém e ali eu entreguei a vida dela no altar. E toda vez que eu voltava no médico era a mesma, as palavras negativas, né? Dizendo que ela não ia sobreviver, que ia ter sequelas. E todo dia eu ia naquele altar. E ali ela começou a melhorar. Eu comecei a ter paz, que é uma coisa que eu nunca tive, né? Comecei a ter paz e ela começou a melhorar. Para resumir, bispo, ela saiu com 3 meses, perfeita. E eu tinha aquela religiosidade de levar ela naquele altar. Só que eu não sabia que igreja que era. Peraí, você estava vindo na Igreja Universal esse tempo todo, vinha no altar, mas não sabia que era Igreja Universal? Não. Eu disse, poxa, Igreja Universal, tá, vou levar. Aí eu comecei a levar ela e aí depois me afastei. Ela tinha 13 anos, a minha vida de barranco abaixo. Doença, tudo que não prestava tinha. Aí eu voltei e disse, não, agora eu vou levar. E ela sempre me pedindo, mãe, aquela igreja. Quando ela entrou na igreja, bispo, com 13 anos, essa menina recebeu o Espírito Santo, foi levantada obreira e hoje ela é esposa de pastor. Casou em agosto, a Bruna, né? E o Emerson. E é um milagre, né? Ah, você é a mãe da Bruna? Sim, senhor. E ela foi curada, assim, ela não ficou com uma sequela. E graças ao altar, né? E entregou a sua vida para Jesus? Senhor, daí depois venci os preconceitos, entreguei a minha vida e hoje estamos aí servindo a Deus. Quer dizer que a Bruna era para ter morrido, nasceu com 6 meses de gestação. 6 meses, 900 gramas ela tinha e sem um órgão inteiro, assim, até para entubar. Os médicos disseram assim, a gente não pode entubar porque o pulmão não vai resistir. Sequela, ela não vai caminhar, era muita coisa. E ela está aí hoje, casada, hoje, servindo a Deus no altar. Servindo a Deus no altar. Você veio entregar sua filha no altar, nem sabia o que Deus já estava preparando para a vida dela. Não sabia, nem para minha e para minha família. Valeu a pena? Muito a pena. Entre idas e vindas, a Roberta entendeu
que só o Espírito Santo poderia dar a estabilidade física e emocional que ela desejava, para ela e para sua filha. A alegria hoje tomou conta do coração desta mãe, em poder ver que tudo teve um propósito. Existe uma jornada que você deve trilhar até o final dos seus dias, enquanto estiver aqui na Terra. Se hoje tudo ainda parece meio obscuro na sua vida, tenha calma. Jesus tornará clara, nítida e organizada as situações que ainda precisam de uma solução. À medida que você trilhar o caminho da fé, sem fazer força, Deus irá se encarregar de colocar tudo no seu devido lugar. Encontre a felicidade plena em todos os âmbitos da sua vida. Convidamos você e toda a sua família a participar dos 9 domingos das Bem-aventuranças, às 9h30 da manhã, na Catedral da Fé, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Entrada, estacionamento e escola bíblica infantil gratuitos. Faça como a Roberta, venha, participe, busque. Certamente você não vai se arrepender. Neste domingo, dia 25 de fevereiro, nós estaremos em mais um domingo das Bem-aventuranças, onde vamos realizar as 7 orações da saúde à sua vida espiritual. Traga sua família, participe conosco aqui na Catedral da Fé, na Mauro Ramos, 1310, no centro, às 9h30 da manhã, em ponto. Demais horários às 7 da manhã e ao cair da tarde, às 18 horas. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós encerramos a nossa participação, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e pedindo por todos os que estarão conosco logo mais às 7 da noite. Em uma igreja universal, essa pessoa virá buscar do Senhor a direção, a força, o fortalecimento espiritual, a vida que tanto ela precisa. É o que nós determinamos pela fé, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na Universal. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias, sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense.